E aí, pessoal, acabei de ler o retrato, quer dizer, O Assassinato do Comendador, de Haruki Murakami, que conta os dramas existenciais de um pintor. Aproveita para deixar pintado botando like aí, se inscreve, que depois da vinheta eu explico mais. O Assassinato do Comendador conta a história de um pintor que, apesar de ser respeitado por pintar retratos, se acha um fracassado. Logo após a mulher revelar que dormia com outro sem que ele sequer desconfiasse e que não o quer mais sob o mesmo teto, ele decide se isolar numa montanha longe de Tóquio e se dedicar à pintura. Porém, pintar nunca mais será a mesma coisa para ele. Coisas oníricas e surreais começam a acontecer. Uma coruja que canta no meio da noite, um quadro escondido ali perto, um guizo que começa a tocar e sempre para no mesmo horário à noite. A graça do livro está nessas metáforas que parecem inofensivas, embora tragam bastante reflexão, e que têm uma pitada de inusitado, mas são tratadas de um jeito pela psique do protagonista que fazem a gente querer saber mais e mais. No começo do livro, existe uma confusão entre passado e presente que é mais acentuada, como se o personagem estivesse confuso e tentando processar tudo o que aconteceu no seu casamento. Mais tarde, essas voltas ao passado acontecem de forma mais coesa, coerente, conduzido pelo fluxo de pensamentos do personagem, puxando assuntos do passado que estão fazendo algum reflexo no presente, como por exemplo, a morte prematura da irmã do pintor. Assim que o pintor passa a morar nessa casa do campo, alugada por um antigo colega de faculdade seu, filho do famoso pintor Tomohiko Hamada, ele começa a ouvir os tais barulhos no sótão e quando vai até lá, encontra um quadro escondido do Tomohiko Hamada. Quando desembrulha, ele revela a pintura O Assassinato do Comendador, que conta uma história bastante inesperada. A partir do momento que descobre esse quadro, um milionário excêntrico vizinho seu se aproxima do pintor pedindo para que ele pinte um retrato seu. Como se não bastasse tudo isso de estranheza, um guizo começa a tocar ao longe de madrugada, atiçando ainda mais a curiosidade do pintor, que precisa descobrir de onde vem aquilo antes que enlouqueça. Não parece existir um vilão na história. O mais próximo disso talvez seja Menshike, um milionário excêntrico que prefere ocultar boa parte de sua vida e de seus segredos. Apesar de ser bastante suspeito, ele se abre de uma maneira anormal e surpreendente para o protagonista, que começa a ficar bastante desconfiado com tanta curiosidade sobre a vida dele. O que eu senti desse vilão foi expectativa e surpresa e uma pitadinha de desconfiança. Apesar disso tudo, não vi ele como uma ameaça, passando longe de ser um psicopata serial killer. Apenas um cara que consegue ser excêntrico e carismático ao mesmo tempo. E bastante imprevisível também. O livro traz bastante referências da cultura japonesa, como por exemplo, o estilo de pintura Nihonga. Inclusive, você certamente já deve ter visto um Nihonga em algum restaurante japonês, em alguma loja de incensos, se é que não tem em casa. Outra referência à cultura japonesa é a prática do Nyujo, praticada por monges budistas. Basicamente, o monge era enterrado vivo até se mumificar e permanecia durante todo o tempo que estava enterrado tocando um sino numa câmara mortuária. Essa prática controversa tinha como objetivo alcançar o nirvana, embora fosse bastante contestado. A prática do Nyujo é a única explicação lógica que o pintor e Menshike usam para tentar explicar um guizo tocando no meio da madrugada e, acima de tudo, enterrado sob um monte de pedras num santuário. Ou seria abaixo de tudo. Me fascinou a falta de explicações desse livro, que narra os eventos inusitados de tal forma que essas situações não precisam de uma explicação. Tudo parece ser apenas uma busca incessante do protagonista em resolver seus dilemas internos e buscar a sua identidade. Um guizo que toca no meio da noite que parece que só ele está escutando, um mini comendador que sai do quadro e vira uma espécie de amigo imaginário do pintor, lendo seus pensamentos e conversando com ele. É esse o personagem que toca o guizo. Agora, por que, como, onde, quando? Deixem que as metáforas sejam metáforas, que os códigos cifrados sejam códigos cifrados e que as peneiras sejam peneiras. Que mal é nisso? Por mais que seja um livro, eu sou capaz de dizer que adorei a montagem da narrativa, que é bastante cinematográfica, por mais que o livro seja bastante introspectivo. Às vezes eu me sentia vendo um filme do Bergman ou falando numa sessão de terapia. Devo confessar que eu fiquei curioso para saber como é que vai ser a continuação da história, mas se acabasse como acabou, eu já estaria satisfeito, pois a situação final em que o autor coloca o pintor é tão onírica quanto as demais. O conflito entre o pintor e o cliente milionário que pede um retrato é um dos mais inteligentes que eu já vi. É focado todo no processo criativo do pintor e não parece ter nem certo nem errado, apenas a vontade excêntrica do vizinho que enriqueceu de forma controversa e as sensações do pintor. Aliás, o livro todo é uma grande varredura do pensamento dos personagens. Não há certo nem errado, todo mundo ali erra, fala besteira, faz coisas extravagantes, faz coisas delicadas. É um grande painel
de personagens ao mesmo tempo banais e complexos, pois o papel do pintor da história é de conhecer a fundo a pessoa retratada para identificar traços de sua personalidade. A primeira cena do livro não é retomada no fim, como eu achei que fosse acontecer, e nem explicada ao longo do livro. É uma conversa entre o pintor e uma figura sem rosto que quer um retrato. Como muitas das metáforas e símbolos, é pincelado ao longo da história, querendo sugerir alguma coisa, e cabe ao leitor tentar compreender ou deixar-se levar pelo sabor do não entendimento lógico. Cada capítulo tem no cabeçalho um trecho de uma frase que se destaca durante a narrativa. Às vezes eu confesso que eu achava que o nome do capítulo cortava um pouco um clima onírico que o livro vinha desenvolvendo, parecendo um pouco irônico ou até mesmo engraçadinho. Às vezes, porém, acertava em cheio, e o que era dito no começo reverberava nas frases finais do capítulo. Destaque também para o resgate histórico da história do Japão no período em que a Alemanha quis incorporar a Áustria durante a Primeira Guerra Mundial. Tomohiko Hamada participou desse período, e ao regressar para o Japão, abandonou totalmente seu estilo de pintura e adotou outro completamente diferente. O que será que aconteceu nesse período? Um coração partido? Uma desilusão? Não se sabe direito. Apenas teorias. O livro tem uma continuação, que é o Assassinato do Comentador Volume 2. Então, se esse vídeo atingir 1 milhão de likes, eu prometo que vou falar sobre a continuação dele. Mentira, vou falar de qualquer maneira, pois eu tô muito curioso pra saber. O que será que...